Olá a todos, malta. Sejam bem-vindos ao vídeo sobre os novos sinais de trânsito, parte 1. Estes sinais entraram em vigor no passado dia 20 de Abril e, como muitos deles são completamente novos, nunca ninguém os viu, portanto, quando começarem a aparecer, é natural que suscitem algumas dúvidas sobre o que é que querem dizer, o que é que não querem dizer, quem é que abrangem, quem é que não abrangem, o que é que está proibido, o que é obrigatório, o que é perigoso, o que é que deixa de ser. Por isso mesmo, achei por bem fazer este vídeo, começando por divulgar alguns deles, bem como os seus significados, dando mesmo alguns exemplos sobre as suas aplicações. Nos sinais de perigo vamos ter os seguintes: passagem para velocípedes. Por ser um sinal de perigo, indica-nos a aproximação de um local onde os ciclistas irão atravessar a faixa de rodagem. Indica que nos aproximamos de uma passadeira para bicicletas. Passo a expressão para melhor entenderem. Linces ibéricos. Este sinal indica-nos a aproximação de um local que poderá ser atravessado de forma súbita por linces ibéricos. Muito cuidado quando avistarem este sinal, porque este tipo de animais aparecem muito de repente e podem nos provocar alguns sustos, portanto, alerta máximo. Anfíbios. Este sinal indica-nos a aproximação de um local onde poderemos encontrar anfíbios, seja à beirinha da estrada, seja a atravessá-la. Como são animais de muito menores dimensões, passam-nos facilmente ao lado, não os vemos, portanto, aconselho-se o cuidado redobrado e a atenção máxima. Nos sinais de obrigação vamos ter via obrigatória para motociclos. Estes sinais indicam respectivamente o início e o fim de uma via obrigatória para motociclos, determinando a obrigação deste tipo de veículos transitar por esta via, não proibindo quaisquer outros de a utilizarem. Só obriga motociclos, mas não proíbe mais ninguém. Via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. Aqui, por ser uma via reservada, trata-se de uma via, por regra geral, exclusivamente destinada a este tipo de veículos, podendo, excepcionalmente, ser permitida a utilização por outros para a realização de algumas manobras, como sejam, por exemplo, mudar de direção no cruzamento ou entroncamento mais próximo, aceder a garagens, prédios, caminhos particulares, lugares de estacionamento, por aí fora. Um veículo de alta taxa de ocupação, para entenderem, e tal como o esquema do sinal, é um veículo ocupado por pelo menos duas pessoas, incluindo o próprio condutor. Zona 30 km/h. Este sinal de zona é 99% semelhante a um sinal de zona que já existe há muito tempo e que nos próprios livros de código costuma vir exemplificado com um limite de 40 km/h de velocidade, esse chamado zona de velocidade limitada. A diferença para a zona 30 é precisamente o limite imposto. É que quando este sinal é usado com um limite qualquer, é considerado zona de velocidade limitada. Quando é utilizado com o 30, passa a chamar-se de zona 30 km/h. A diferença passa precisamente pelo limite imposto. E chamou-se zona 30 para ser mais fácil o seu reconhecimento. Quando virmos este, já sabemos que, ok, isto é o zona 30, portanto é para andar ao máximo de 30 km/h aqui. Estes dois indicam respectivamente o início e o fim dessa mesma zona. Zona de emissões reduzidas, respectivamente o seu início e o seu fim. Na presença deste sinal, indica-nos a entrada, passa a redundância do nome, numa zona de emissões reduzidas, ou seja, apenas será permitida a circulação de veículos cujas emissões de gases de escape sejam iguais ou inferiores a um determinado limite imposto e indicado em baixo destes em painel adicional. Todos os veículos cujas emissões sejam superiores a esse nível não estão autorizados a entrar nesta zona. Como é que se vai definir este critério? De duas formas, uma mais simples ou uma mais complicada. A mais simples passa por utilizar o mesmo exemplo que é utilizado nas ruas da Baixa de Lisboa, em que é utilizada a norma Euro de gases de escape para determinar a categoria de veículos que podem ou não continuar. Com certeza já terão ouvido falar em Euro 0, Euro 1, Euro 3, Euro 5, Euro 6, por aí fora. Cada norma dessas, conforme vão evoluindo, vão sendo cada vez mais restritivas em termos da quantidade de gases a serem emitidos pelo escape. Atualmente, para ter uma ideia, já vamos na Euro 6. Se é que não vamos na Euro 6D, que é uma subalínea da própria Euro 6. Portanto, isto está mesmo cada vez mais restritivo a nível de gases. Todos os que cumpram com uma normativa abaixo desse número, considerando-se mais poluentes, não estão permitidos de circular nestas zonas. A forma mais complicada
poderia passar pela medição de gases nas máquinas do centro de inspeções, era emitido um relatório em que dizia veículo tal emite X de dióxido de carbono, X de óxidos de enxofre, por aí fora, mas isso dá muito trabalho. É melhor ir pelo mais simples. Nos sinais de pré-sinalização temos a aproximação de uma travessia de crianças. Este sinal indica-nos que, à distância indicada em baixo, iremos encontrar um local que poderá ser atravessado por crianças. Atenção a um pormenor. Este sinal já existia antes, com um par de setas colocado de cada lado da distância, neste caso dos 300 metros, em que, quando o sinal tem as setas, indica-nos que a travessia de crianças poderá ocorrer ou dali a 300 metros, ou então começa ali, prolongando-se na extensão de 300 metros, que poderemos encontrar os miúdos a atravessar. Com o sinal novo, as setas desaparecem e indica-nos que essa travessia das crianças só vai mesmo acontecer dali à distância indicada, neste caso dali a 300 metros. Os dois sinais mantêm-se em uso, ok? O sinal antigo não se revogou, continua válido. Só foi acrescentado o novo sem as setas. Nos sinais complementares de demarcação ectométrica das vias, a alteração prendeu-se com a inclusão de um pequenino pictograma de um telefone ao lado das setinhas, como podem ver por cima do azul, do vermelho e do preto. Este pictograma, em conjunto com a seta, indica-nos a direção do telefone de emergência mais próximo. Para quem não está a ver que telefone é este, é aquele telefone SOS laranja que costumamos ver à berma das autoestradas. Estes sinais complementares já existiam. A diferença prendeu-se precisamente com a inclusão do telefonezinho, porque antes não tinham este desenho. Se repararem agora, nesta imagem em que do lado esquerdo temos os novos e do lado direito os antigos, a diferença prende-se precisamente por aí. Os novos passaram a ter o telefone desenhado, os antigos não tinham, só tinham a seta, e isso podia confundir muita gente. Então, mas que raio de setinha é esta? O que é que isto está aqui a fazer? Assim que o telefone ao lado já ajuda a entender, ok, seta, telefone, estou numa autoestrada, avariado, telefone de emergência é para ali. Torna-se muito mais fácil a sua interpretação. Nas demarcações miriamétricas, colocados a cada 10 km, o único de todos que foi alterado foi o que é utilizado em autoestradas, em que estes, na sua parte inferior, costumam ter um retângulozinho verde com a indicação do número de estrada europeia a que dizem respeito. Neste exemplo, a nossa A1 é considerada a nível europeu como uma estrada europeia 80. Só que é assim, nem todas as nossas autoestradas têm número de estrada europeia, o que significa que este sinal, nas que não tinham esta menção, o retângulo verde aparecia a branco. Então, achou-se por bem, e como podem ver agora aqui no lado direito, as autoestradas que não tenham número de estrada europeia deixaram de incluir esse retângulo verde. As que têm número de estrada europeia mantêm o sinal original que sempre tiveram até hoje. Sinais luminosos de afetação de vias. Estes sinais, costumando-se encontrar sobre as vias de trânsito, portanto colocados lá em cima, pretendem afetar precisamente a via de trânsito por cima da qual estão colocados, sendo que, no lado esquerdo, com a cruz vermelha, essa via está fechada ao trânsito, não é possível a sua utilização. A seguir, com a seta amarela indicada para o lado, indica-nos que nesse local essa via ainda é utilizável, mas vai ser necessário desviar. Com a seta verde a apontar para baixo, essa via de trânsito está completamente operacional, podendo ser utilizada na boa. Nos 4 do lado direito, com estes risquinhos, simbolizam sinais intermitentes, então significa que, além de ser necessário o desvio de via de trânsito, para o lado que as setas estão a indicar, ao estar intermitente indica-nos também que esse desvio se poderá dever a um perigo especial. E pronto, pessoal. Estes foram alguns dos novos sinais que poderemos começar a encontrar um pouco pelas nossas estradas. No próximo vídeo irei divulgar os restantes que faltam, porque eles ainda são alguns. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.